Oi, gente, eu sou a professora Olivia e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre distribuição eletrônica. Depois que você já assistiu os vídeos sobre a evolução atômica, a gente vai falar sobre essa distribuição, que foi a junção da camada e da subcamada, que são os subníveis, na confecção de um diagrama para a gente distribuir os elétrons. Depois da vinheta. Gente, antes de tudo, se inscrevam no canal, toquem o sininho, deixem o seu like, ajuda por favor, tá? Então agora a gente vai falar de distribuição eletrônica. E quando a gente fala em distribuição eletrônica, a gente vai utilizar o diagrama de Linus Pauling. Pauling utilizou as duas ideias que a gente viu sobre Bohr, sobre camadas, e também sobre os subníveis de Sommerfeld, que é o SPDF. Ele juntou tudo isso e criou o seu diagrama. Nesse diagrama é numerado de 1 a 7 e a gente fala de um número quântico principal que representa as camadas, tá bom? Isso aqui seria a camada K, Q, L, M, N, O, P, Q. São 7 camadas, então ele representou de 1 a 7. Esse número maior, então, é camada. Depois ele colocou os subníveis e colocou a quantidade de elétrons que cada subnível comporta. Mas vamos entender. Na camada K só comporta 2 elétrons, então só tem o subnível S, que tem 2 elétrons e pronto. Na camada L, que é a 2 aqui, comportava um total de 8 elétrons. Então, ele entendeu que poderia ter o subnível S mais o P, porque somando os dois aqui, ó, 6 mais 2, dá 8 elétrons. E assim ele foi construindo camada por camada, juntando os subníveis. O que é importante? Para que a gente aprende distribuição eletrônica? Distribuição eletrônica é justamente a organização da tabela. A tabela foi toda organizada de acordo com a distribuição. Aquele negócio de camada, aquela questão lá dos períodos, a questão relacionada com a família lá na tabela tem a ver com a distribuição. Então a gente aprende distribuição, nós vamos aprender alguns conceitos como camada de valência, que é a mesma coisa que última camada, subnível mais energético ou elétron de diferenciação. E tudo isso vai estar baseado na construção da tabela e também na questão de números quânticos. Então, o diagrama, ele trouxe informações importantes, reforçando a ideia que existem energias diferentes para cada subnível. Então, quando chegamos aqui na terceira camada, a gente está vendo que tem o 3D. O 3D é um subnível. Só que antes da gente ocupar o 3D, a gente vai ocupar o 4S2. Ocupa o 4S2, depois retorna ao 3D. Aí começa esse zigue-zague. Por exemplo, no 4F, só podemos ocupar o subnível F depois que a gente ocupa o 6S2. Então, a mesma coisa o 5F, só ocupamos ele depois que o 7S2 está ocupado. É por isso que nos livros, quando vocês forem estudar, vocês vão ver algumas setinhas que indicam o fluxo de energia. Ou seja, a distribuição eletrônica é colocada em ordem crescente de energia. Primeiro, ocupamos o subnível que tem menor energia e depois vamos para o subnível mais energético. Como assim? Vamos começar com um exemplo com o cloro, que o número atômico dele é 17. Gente, nós não vamos distribuir massa, tá? É sempre o menor número, que é o número atômico, que é o número de prótons, que é o número de elétrons. Hoje a gente está falando de distribuição eletrônica em átomos neutros, tá? Depois a gente comenta sobre o cátion, sobre o ânion. Então vamos distribuir 17. A gente começa na primeira camada, no subnível S, colocando a quantidade máxima, tá vendo? Acompanhando ali, ó, primeira camada. Vamos para a segunda camada e vamos ocupar ela toda. 2S2, 2P6. Na terceira camada, vamos colocar 3S2. Somando os elétrons aqui, a gente já distribuiu um total de quanto? De 12. Tá faltando quantos elétrons para serem distribuídos para completar 17? 5. Então, a gente vai colocar aqui 3P5. Isso aqui tudo, ó, gente, nós vamos chamar de camada de valência. E vamos representar como CV. Camada de valência quer dizer que é a última camada, a camada mais afastada do núcleo. É nesta última camada que determina aquela questão de quantos elétrons ele tem, se ele precisa ganhar, se ele precisa perder para se estabilizar. Se o elemento vai ser o ânion, se ele vai ser um cátion e também em qual família ele está localizado. Por exemplo, aqui o cloro, se a gente somar esse 5 com esse mais 2 aqui, a gente vai ter total de 7 elétrons. Significa que ele está localizado lá na tabela na família 7.
7 o quê? Existe lá 7A e 7B. Então vai ser A, porque a distribuição eletrônica terminou em S e P. Então distribuição eletrônica tem a ver com a organização dos elementos na tabela. Tá, vamos aumentar um pouquinho o número. Ali o cálcio tem número atômico 20. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai começar na primeira camada, segue para a segunda camada colocando ela completa. A terceira camada você não vai ocupar o D por enquanto. Você vai ocupar primeiro o quarto S2 e aqui já deu 20. Mas se tivesse mais para distribuir, aí sim você ia retornar no 3D. Isso significa fluxo de energia. Significa que a gente ocupa o subnível de menor energia para depois ir para o subnível mais energético. E aqui? Aqui a gente vai ter que isso aqui é a camada de valência, a última camada. Lembre-se que a camada de valência, a última camada, a camada mais afastada, ela é muito importante porque ela vai nos orientar em qual período o elemento está localizado na tabela. Nesse exemplo aqui, o cloro está no terceiro período e o cálcio está localizado no quarto período. O cálcio está no quarto período da família 2A, porque a distribuição eletrônica terminou em S, então ele é representativo. E ele está na família 2A, porque ele tem 2 elétrons na última camada. Tá, mas vamos pensar em um número atômico um pouco maior. Vamos pensar no número atômico 35. Quando o número atômico é 35, vou pegar aqui o exemplo do bromo. O bromo tem número atômico 35. Vamos distribuir 35 elétrons, lembrando desse fluxo de energia, lembrando de colocá-los em ordem crescente de energia. Então, você começa na primeira camada, normal. Segunda camada também normal. Na terceira camada, você vai lembrar da regra do fluxo de energia, que tem a ver com os números quânticos. Eles analisaram que tem subníveis que têm energia menor, que é o caso do quarto S2. Então, eu ocupo o quarto S2. Tem mais elétrons para distribuir. Eu vou retornar no 3D. Eu vou colocar 10. Vamos somar os elétrons aqui. Já distribuímos 10, 20, 30. Tá faltando quantos? 5. Agora eu vou para o quarto P5. Ok? Isso aqui tudo é camada de valência. Vamos lembrar o seguinte, aqui ele passou pelo subnível D, mas o subnível mais energético é o quarto P. O subnível mais energético, onde está localizado o elétron de diferenciação, é sempre onde a gente coloca os últimos elétrons. Eles vão ser esse subnível mais energético, é por meio dele que a gente retira os tais dos números quânticos, principal, secundário e tudo mais, ok? Vamos fazer um exemplo um pouquinho maior aqui, para a gente ter uma diferença entre camada de valência e subnível mais energético, tá bom? Vamos pensar num elemento X qualquer, onde a gente vai ter um número que vai ser 27, o número atômico dele, tá? Então, a gente vai colocar um S2, primeira camada, segunda camada completa, terceira camada, começou, ó, ocupei o 3P6, vou ocupar o quarto S2 primeiro, porque ele é menos energético. Lembra das setinhas. Até aqui já distribuímos 20, tá faltando 7. Então, você retorna e coloca o 7 no 3D. Aí aqui, nós vamos ter, isso aqui é camada de valência. Depois do 4 aqui, teve outra camada? Não, então ela é a última. Agora, onde a gente colocou os últimos elétrons? A gente ocupou o 4S2 e depois a gente retornou para o D. A gente parou a distribuição aqui, ó, no D. Então, ele foi o último subnível a ser ocupado. Então, ele é o mais energético. Então, esse aqui é o subnível mais energético, ok? Pessoal, essas são as dicas de hoje a respeito de distribuição eletrônica em átomos nêutrons. Lembrando do fluxo de energia, de ordem crescente de energia, fiquem atentos a isso. E lembre-se que a distribuição eletrônica é feita através do número atômico, através do número de elétrons, né, que é igual ao número de prótons quando o átomo está neutro. Quando é cátion e ânion, as regrinhas mudam um pouquinho em relação aos cátions, mas isso fica para uma próxima aula, um próximo vídeo, tá bom? Beijo, até mais!